E aí pessoal, voltamos aqui para mais uma aula de CorelDRAW 2019. Hoje nós faremos esse efeito aí, tá? Um efeito bastante simples, onde nós vamos aprender a utilizar três ferramentas. A primeira vai ser a ferramenta Power Clip, onde permite que nós coloquemos imagens dentro de texto ou imagens dentro de formas, tá? A segunda ferramenta vai ser a ferramenta de sombreamento. Perceba que tem uma sombrazinha aqui, vou dar o zoom para você enxergar melhor. Vou pegar aqui a ferramenta de zoom. Olha lá, tem um sombreamento. E também faremos esse efeito aqui de reflexo. Então vai ser três ferramentas que nós vamos estar aprendendo hoje para montar esse efeito interessante de natureza. Tá ok? Então primeiro, você vai abrir o seu CorelDRAW, ele vai vir para cá, você vai clicar em novo documento, vai deixar aqui no padrão do CorelDRAW mesmo, que é no formato A4, tá? Coloca somente aqui a orientação paisagem, a folha deitada, horizontal, né? Dá um OK, tudo certinho. Vou clicar duas vezes no retângulo, para a gente poder criar aqui aquele retângulo do tamanho da página, tá? Para poder colocar uma cor no fundo. E vou colocar cinza. Vou colocar um cinza aqui, botão direito no quadradozinho branco, tá? Que é para poder tirar o contorno. Sempre fica essa linha aqui de contorno, então botão direito para retirar. Pronto. Para poder não mexer nesse fundo sem querer, vou vir aqui na ferramenta seleção, botão direito nele, bloquear. Agora se eu clicar, perceba que eu não vou conseguir arrastar. Próxima etapa. Vai ser bastante rápido isso aqui, tá? Porque não tem muito segredo não. Vou vir aqui na ferramenta texto. Vou clicar uma vez. Vou vir na fonte. Vou digitar aqui Impact. Apareceu aqui Impact. Dá um Enter. Já estou na fonte Impact. Vou digitar aqui em maiúsculo. Natureza. Digitei. Vou vir para a ferramenta de seleção novamente. E vou aumentar o meu texto. Clica aqui no cantinho com o botão esquerdo do mouse. Clica, segura, arrasta. Vou apertar aqui a tecla P para ele centralizar na página. Centralizou. Pronto. A primeira parte já foi feita, né? Bem rápido, bem simples. A segunda etapa, você vai lá no Google, vai lá na internet, vai lá no Google, vai digitar a palavra que você quer, né? Pesquisar aqui nas imagens, natureza. Você pode digitar a palavra que você quiser e pesquisar também a imagem que você quiser, tá? Fica à vontade. Natureza. Só que aí eu quero imagens, né? Natureza e imagens. Escolha a imagem que você achar que fique melhor. Eu quero essa daqui mesmo. Selecione ela, espero carregar. Botão direito. Eu basicamente não preciso salvar a imagem. Eu mesmo só salvo a imagem quando eu quero usar mais de uma vez, que aí eu deixo salvo no computador para usar em outras artes. Como eu vou usar somente nessa arte, eu sempre copio a imagem. Quando eu vou usar em uma arte específica, tá? Eu copio ela. Então, botão direito, copiar a imagem, copiei, volto para o CorelDRAW. Vou clicar fora e Ctrl V para colar. Colei aqui a minha imagem. Beleza. Observação. Perceba que eu estou na ferramenta de seleção, tá? Seleção. Arrasto para o lado aqui, para não ficar em cima do texto. E agora vai ser uma ferramenta bem interessante que é chamada de Power Clip. Essa ferramenta permite que você coloque imagem dentro de texto ou imagem dentro de forma. Então aqui, ó, botão direito em cima da imagem. Power Clip dentro. Aparece essa setinha aqui. E essa seta, ela está perguntando onde eu quero que essa imagem fique. Como eu quero que essa imagem fique dentro desse texto, eu tenho que apontar essa setinha para dentro de alguma letra dessa. Se eu clicar fora, ó, perceba que não fez nada. Até então, porque o fundo está bloqueado. Mas se não tivesse, essa imagem ia para dentro desse fundo. Então, botão direito aqui, Power Clip dentro, aponto para dentro de uma letra. Opa, fechar aqui.
botão direito, Power Clip dentro, aponto para dentro de qualquer letra, vou clicar e beleza, perceba que a imagem ficou dentro do texto. Só que aí se eu quisesse ajustar para uma parte específica da imagem aparecer aqui nas letras, como eu faria isso? Aí nós temos essas opções aqui em cima, que é para retirar a imagem de dentro do Power Clip, né? Nós temos aqui para selecionar os conteúdos e temos para edição, ok? Se eu clicar nessa opção aqui, ó, selecionar conteúdo, ele selecionou o Power Clip. Se eu mover com a setinha do teclado, olha lá, eu estou movendo a imagem dentro das letras, dentro do Power Clip. Perceba que aqui através desses nós eu consigo aumentar a imagem e diminuir. Isso tudo dentro do Power Clip. Nesse xizinho aqui eu consigo clicar com o mouse e arrastar a minha imagem. Então aqui eu posso escolher a parte que eu quero dela que apareça dentro do texto. Olha lá, eu quero que apareça mais o rio. Pronto, dessa forma. Vou clicar fora, já fiz a edição. Tá? Ou posso clicar em cima do texto também e vir nessa opção aqui, editar. Ele abre a imagem. E aqui eu posso escolher, eu posso ver na hora a parte da imagem que eu quero que apareça. Eu quero que apareça o sol ali um pouquinho, né? Vou clicar em concluir. Pronto, vai ficar desse jeito aqui. Sendo que no meu ver não ficou tão interessante. Eu vou voltar como estava antes. Vou editar. Vou colocar desse jeitinho aqui. Um atalho para você não precisar ficar vindo aqui direto, ó, editar e depois concluir, é o seguinte, eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar em cima do objeto que tem o Power Clip. Ele já abre. E se eu pressionar Ctrl e clicar fora, ele já fecha. Então esse é o atalho, tá? É importante que você aprenda os atalhos, porque o atalho serve para fazer algo mais rápido, né? Para ser mais prático. Então já concluí aqui o Power Clip, certo? Se eu quiser retirar essa imagem do Power Clip, eu vou clicar nessa opção aqui, extrair conteúdo. Ele tirou. Observação, ó. Tá vendo? Ficou normal, tá? Vou dar Ctrl Z para voltar como estava antes. Isso. Próxima etapa vai ser o quê? Vai ser o sombreamento. Vamos colocar uma sombrazinha aqui. Essa sombra eu venho nessa ferramenta. Essa ferramenta aqui já está marcada como sombreamento por padrão, né? Lembrando que nas ferramentas que tem uma setinha embaixo, se eu apertar o botão esquerdo em cima dela e segurar, aparecem mais ferramentas escondidas. Então aqui tem mais ferramentas, aqui também. Sempre onde tem uma seta quer dizer que tem mais opções ali. Então nessa ferramenta aqui vai ter na verdade duas que nós vamos usar. Aliás, duas não, né? Porque nessa versão 2019 eles separaram a ferramenta transparência. Mas se você for usar, por exemplo, a versão X6, ela vai estar junta, tá? X6, X7 vai estar juntinho aqui. Então eu vou selecionar sombreamento, ok? E para colocar sombreamento é a coisa mais fácil do mundo. Você vai clicar em cima de qualquer letra dessa. Aliás, vai ser mais fácil se você clicar no meio, porque você clica, segura com o botão esquerdo, arrasta só um pouquinho, ó, só um pouquinho, soltou, ele já coloca a transparência certinho, em todas as letras de uma vez só. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E se eu clicasse do N, eu que teria que ajustar onde ficaria a minha sombra, né? Esqueci agora. A minha sombra. Olha lá. Mais para baixo, mais para cima. Tá? Se você quer que ele pegue no texto 100%, posso limpar aqui o sombreamento. Só clicar mais ou menos no meio do texto, né? Clica, segura, arrasta um pouquinho, soltou, já funcionou. Então é assim que eu coloco o sombreamento. Aqui em cima eu tenho outras opções em relação ao sombreamento. Por exemplo, opacidade do sombreamento. Quanto menos opacidade, mais transparente ele fica, mais suave fica. Tá? Quanto mais eu aumento, mais forte fica o meu sombreamento. Ok? Continuando aqui,
Já fizemos o sombreamento, ok? Depois nós faremos o seguinte, faremos uma cópia disso aqui para fazer o reflexo, esse reflexozinho aqui embaixo, tá? Então, para fazer uma cópia, vou na ferramenta seleção. Com ele selecionado, no seu teclado você aperta a tecla mais, tá? Você aperta a tecla mais e ele faz uma cópia para a gente, ó. Já fez uma cópia, ok? Já fez a cópia. Vou clicar agora. Cadê aqui a opção? Vamos lá. Selecionei. Pronto. Vou clicar fora. Vou selecionar novamente para aparecer aqui as opções corretas. E nessa opção aqui é o espelhamento vertical. Olha lá, vou clicar e ele vai espelhar para baixo. Vai ficar de cabeça para baixo. Depois eu vou descer um pouquinho aqui. Colocar assim, ó. Descer um pouco. E uma coisa importante, se eu vir aqui embaixo na ferramenta transparência e aumentar a transparência, ó, você vê que não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque eu não posso colocar essa transparência nesse objeto aqui, por conta desse sombreamento. Então, se eu tirasse o sombreamento dele, eu vou vir aqui na ferramenta sombreamento. Perceba que eu não posso tirar o sombreamento. Aí o que eu faço? O macete é você mover o sombreamento dele um pouquinho. Aí aparece e você limpa. Então se eu viesse agora aqui para a transparência e aumentasse, ó, sim. Nesse caso aqui também ele não foi. Por quê? Qual vai ser o nosso macete? A gente vai converter isso aqui numa imagem. Ele não está aceitando fazer isso por conta do Power Clip. Tá? Aliás, vamos tentar uma coisinha aqui. Eu vou tentar converter esse texto em uma curva, como se fosse uma forma. Tá? Aí você faz assim, ferramenta seleção, botão direito em cima dele, converter em curva, ou pelo atalho, para quem gosta de atalho, Ctrl Q, que é mais prático ainda. Então eu vou aqui nesse converter em curvas, ou Ctrl Q, converteu. Observação, quando converte em curva, eu não posso mais alterar o texto, tá? Porque não é mais texto, é como se fosse uma forma. Vou testar agora a ferramenta transparência, seleciona ela. Ó, ainda não foi, ainda não quer ir. Então, minha última alternativa é fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou deixar ele selecionado, tá? Estou na ferramenta seleção. Vou deixar o texto de baixo selecionado. E vou vir para cá. Bitmaps, converter em bitmap. Ou seja, eu vou converter essa forma, né? Essa curva em uma imagem. Converter em bitmap, converter para imagem. É só dar um OK aqui. Converteu como imagem. Certo? Aí agora vai funcionar. Vou chegar na transparência. Perceba que já funcionou. Tá vendo? Então é o seguinte, quando você for fazer alguma coisa e não funcionar daquela forma, você tem que saber outros caminhos de como chegar no mesmo resultado. Tá? Foi por isso que eu fiz todos esses processos para explicar para vocês. Que não vai funcionar quando eu colocar transparência, se tiver como Power Clip. Nesse caso, quando estava com sombreamento também não foi. Então eu fui descartando as possibilidades. Aí a última alternativa para mim seria converter como imagem para colocar a transparência. Mas nesse caso não vai ser uma transparência uniforme que eu quero. Resumindo, eu não quero colocar a transparência nele 100%. Veja como está aqui antes. Ó. Ele só está transparente. Aliás, essa parte de baixo vai sumir todinha e na parte de cima fica somente um pouquinho de transparência, dando a impressão realmente do reflexo. Para fazer isso, vou selecionar ele, tá? Estou aqui na ferramenta transparência agora, seleciono antes, ferramenta transparência. E essa transparência aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 0, normal, tá? Vou clicar aqui em cima
Só que aí eu clico, seguro e arrasto, tá? Eu não vou somente clicar, porque se eu clicar, estou selecionando esse aqui de cima, certo? Aí se eu fosse colocar a transparência, ó, clica, segura e arrasta, ia ficar desse jeito aqui. Ou seja, não ia funcionar, lembra? Então vou dar um Ctrl Z para voltar. Vou clicar no de baixo, selecionou ele, pronto. Aí eu clico em cima, já segura e arrasta, tá? Clica, segura e arrasta. Esse quadradinho preto é o quadradinho da transparência. Então quando eu soltar aqui, repare, já ficou transparente. Ok? Olha lá, já ficou transparente. Ferramenta seleção, vou clicar fora e pronto, finalizei o meu efeito. Vou fazer agora mais uma vez, tá? Já sabendo o jeito certo para finalizar, para a gente não estar demorando muito. Vamos lá. Vou clicar no maisinho aqui. O tamanho já está certo. Dá um OK. Ferramenta texto. Vou clicar. Selecionar aqui Impact. Vou digitar aqui a palavra natureza. Ferramenta seleção. Só para saber que quando você sabe o caminho, é muito rápido fazer. Selecionei P para centralizar. Tudo certinho. Só faltou uma coisinha, né? 2 cliques no retângulo, colocar o cinza. Isso. Seleção. Botão direito aqui para tirar o contorno. Botão direito em cima do fundo. Bloquear. Ok. Vou na internet, pesquiso a imagem, botão direito, copiar a imagem, volto para o CorelDRAW. Vou clicar fora para não ficar nenhuma seleção. Se caso tiver selecionado, vou clicar fora. Ctrl V para colar aqui a imagem. Vou mover para o lado. E a primeira ferramenta é o Power Clip. Botão direito na imagem. Power Clip dentro. Coloco aqui essa setinha dentro do texto. Pronto, já colocou. Se eu quiser modificar aqui a imagem dentro da palavra, pressiono o Ctrl, clica em cima, ajusta. Pressiono o Ctrl, clica fora, já saiu. Então aí você já pegou 2 atalhos super importantes, né? Continuando aqui, vou selecionar a ferramenta de sombreamento. Vou clicar aqui no U. Com o botão esquerdo, clica, segura e arrasta para o lado. Solta. Já colocamos a sombra. Ferramenta seleção. Vou clicar fora agora. Tá? Vou selecionar novamente. Vou apertar no mais para ele fazer aqui a cópia. E vou nessa opção para ele espelhar verticalmente. Espelhou, move, coloca embaixo aqui, beleza. Como eu já sei que não vai funcionar quando eu colocar a transparência, eu já faço o quê? Vou em bitmap e converto para imagem, converter em bitmap. Converteu como imagem, dá um OK. Agora sim, com esse texto selecionado, aliás, com essa imagem selecionada, eu venho na transparência, posiciono aqui em cima, com o botão esquerdo, clico, seguro e arrasto. De uma vez só. Clica, segura e arrasta. Soltou, já colocou transparente. Quanto mais eu mover aqui esse preto para baixo, vai aparecendo, tá? Quanto mais ele sobe, mais fica transparente. Vou clicar na seleção, clico fora e pronto. Finalizamos a nossa arte, tá? E por hoje é só. Até a próxima aula com mais ferramentas do CorelDRAW 2019.